E aí galera, tudo bom? Bem, hoje a gente vai fazer uma revisão geral do tema da Revolução Industrial, pegando alguns elementos mais importantes, né, alguma coisa que a gente não pode esquecer, principalmente na hora de fazer alguma avaliação, né, algum vestibular, o Enem, que cai muito esse tema, tanto na disciplina de História quanto de Geografia. Pois bem, a Revolução Industrial está inserida no que o historiador Hobsbawm chamou de Revolução Dupla, ou seja, a Revolução Francesa de um lado, alterando as configurações políticas da época, e a Revolução Industrial, que, como o próprio nome já diz, né, revolução, acabou gerando uma transformação total na forma como nós produzimos as mercadorias, ou seja, na forma de produção. Tá? Então, primeiro vamos pegar uma rápida definição aí, né, para a gente conseguir localizar quando e onde ocorreu essa Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial está de início relacionada à Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, tá? E que se espalhou para o mundo causando grandes transformações. Que transformações foram essas? Então, como eu já disse, foi principalmente em relação a como se produzir tal coisa. Antes se produzia de forma manual, a produção manufatureira. Agora, com o desenvolvimento de novas máquinas, com desenvolvimento tecnológico, essa produção passou a ser feita de outra maneira. Então, isso favoreceu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. Né? Tudo isso com base no desenvolvimento tecnológico. Por isso que a Revolução Industrial não se acaba de uma hora para outra. Inclusive, tem várias fases da Revolução Industrial de acordo com esses desenvolvimentos tecnológicos de cada época. E a gente vai ver também algumas coisas sobre essas fases. Ok? Pois bem, tendo localizado a Revolução Industrial e percebido que de início ela é uma revolução essencialmente econômica, mas não esquecendo que ela teve também reflexos na sociedade, na forma de organização da sociedade, como relações de trabalho e tudo mais decorrente daí. Então agora a gente vai ver os fatores para o pioneirismo inglês, ou seja, por que a Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra e não em qualquer outro lugar do mundo na época. Né? Então a gente tem aí alguns fatores, seis fatores no caso, mas observem que desses fatores nenhum deles daria certo isoladamente. Né? Seria suficiente para explicar a Revolução Industrial sem levar em consideração os outros, porque esses fatores atuaram de forma conjunta e recíproca no momento, tá? Gerando aí a oportunidade, a ocasião que gerou a Revolução Industrial. O primeiro delas é a consolidação da burguesia. Tá? A burguesia é a classe muito forte, né? A classe dos comerciantes, né? Da pessoal que trabalhava com o comércio, tá? E que na Inglaterra eles começam a não ter apenas o poder econômico, ou seja, a riqueza. A partir da Revolução Gloriosa, eles também conquistam o poder político. E o que é conquistar o poder político? É você ser capaz de governar de maneira a atender os seus interesses econômicos, ou seja, os interesses econômicos da sua classe. Então, o próprio governo, as decisões do governo foram feitas no sentido de dar as condições necessárias para a burguesia crescer, se fortalecer e continuar acumulando riquezas. Tá? Então, essa consolidação da burguesia é o primeiro elemento aí que vai gerar os outros. Então, que tipo de benefício pode ter? Dos exemplos é o ato de navegação. Tá? O que foi esse ato de navegação? Foram os controles das rotas comerciais marítimas pela frota inglesa. Né? Então, todos os produtos ingleses só poderiam ser transportados com navios ingleses. Né? Então, isso gerou um domínio mercantil para a Inglaterra. E isso, naturalmente, facilitou o acúmulo de capital, ou seja, o acúmulo de riquezas
que foi utilizado no desenvolvimento de máquinas e instalação de indústrias. Então, isso já é uma coisa interessante de que essa riqueza, esse capital foi reinvestido na economia. Mas de nada era suficiente se não tivesse mão de obra disponível. Então, de onde é que veio essa mão de obra? Veio através da lei dos cercamentos, tá? Que gerou o êxodo rural. O que foi essa lei dos cercamentos? Na Inglaterra existiam as chamadas terras comunais, né? Que são terras comuns nas quais os camponeses poderiam produzir. Tá? Mas a partir daí da lei dos cercamentos, essas terras foram cercadas e muitos dos camponeses foram obrigados a sair da terra, ou seja, foram expulsos e não tinham lugar nenhum, né, para ir a não ser para as cidades. E nas cidades, com o desenvolvimento das indústrias, das fábricas, estava precisando de mão de obra. Então, esse pessoal que saía expulso da terra, do campo, eles estavam indo para as cidades. Né? Então, isso favoreceu o processo de êxodo rural, que iria alimentar as indústrias de mão de obra necessária. E nessas terras comunais, que agora estão cercadas, foi determinado que muitas delas foram para a criação de ovelhas, para produzir o lã necessário para a indústria têxtil, que foi a primeira grande indústria da Revolução Industrial, da primeira fase da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, inicialmente, é uma indústria do tecido. Tá? E, por fim, né, as grandes reservas de carvão e ferro, né, que são recursos naturais muito importantes para dar energia, dar movimentação às indústrias. Então, agora é muito importante a gente entender e deixar bem claro como ficou a situação do trabalhador na Revolução Industrial, ou seja, daquele operário, né, na mão de obra mesmo. Porque como a Revolução Industrial fortificou, né, fortaleceu o capitalismo, e no capitalismo deixa bem clara aí essa diferença, a divisão de classes entre a burguesia de um lado, dono dos meios de produção, e do outro lado o proletariado que não possui os meios de produção e a única coisa que ele tem que fazer, que ele pode fazer para sobreviver, é vender a sua força de trabalho. Então, era uma classe muito numerosa e que compartilhava aquelas condições de vida, né, que fruto daquela relação de produção, né, relação de trabalho dada pelo capitalismo e pela burguesia. Né? A primeira coisa é a gente entender a diferença na forma de produzir, na forma do trabalho, do emprego do trabalho. Né? A manufatura, que, como a gente já falou, é uma produção totalmente manual. Então, o trabalhador ele tem controle sobre toda a produção. Então, se, por exemplo, ele está produzindo uma raquete de tênis, ele vai produzir manualmente do início até o final. Né? Então, ele vai conhecer todo o produto do seu trabalho. Ele participou de todo o produto. Né? Então, naturalmente, é um processo que leva muito mais tempo e o trabalho muito mais específico. Né? Já a maquinofatura, que foi cada vez mais foi empregada a partir da Revolução Industrial, esse trabalho é substituído por uma máquina. Né? E aí, essa máquina vai fazer a parte mecânica e o trabalhador vai dividir seu trabalho. Então, vai ter vários trabalhadores que cada um vai fazer uma parte. Então, se for a produção de uma raquete, então um vai fazer uma coisa, outro faz outra. Né? Então, ele não participa mais do produto até o final. Né? Então, existe aí a divisão social do trabalho. Tá? Então, isso acabou gerando uma queda nos salários. Né? Salários muito baixos. Né? Então, o que tornou a vida desses trabalhadores cada vez mais difíceis. Junto à queda dos salários, tem a questão das moradias, né? Condições precárias de moradia, a miséria e a fome, porque o salário não dava conta, na maioria dos casos, não dava conta de sustentar o trabalhador e toda a sua família.
Então, isso fazia com que a quantidade de crianças, de mulheres, né, fossem para as indústrias e participassem também dessa jornada de trabalho muito extenuante, ou seja, muito longa. Em alguns casos, chegava a 16 horas diárias de jornada de trabalho, né? Então, isso acabou gerando uma condição, né, muito comum a esses trabalhadores da Revolução Industrial. É natural que esses trabalhadores eles não aceitaram a dificuldade, o desemprego, a fome, né, a jornada de trabalho muito grande, muito cansativa, né, eles não aceitaram de forma passiva. Isso gerou alguns movimentos, né, iniciais do movimento trabalhista, do movimento operário, de contestação a essas mudanças, que muitas delas eles não compreendiam exatamente, né? Então, o primeiro deles é o chamado ludismo, o movimento ludista, cujo nome veio do líder Ned Ludd, né? Então, como é que eles atuavam, né? Como é que eles agiam? Eles invadiram fábricas, invadiram indústrias e quebravam as máquinas, por isso que eles ficaram sendo chamados de quebra-máquinas. Por que eles faziam isso, né? Porque eles viam que as máquinas, eles culpavam as máquinas por estarem roubando o trabalho deles, né? Estarem roubando o emprego, a vaga de trabalho que eles tinham, porque quando se colocava uma máquina, substituía, por exemplo, o trabalho de 10 pessoas, né? Então ficaria uma pessoa para usar a máquina, né, para operar a máquina, e as 9 pessoas estavam desempregadas, né? Então, a revolta, em primeiro momento, foi voltada para as máquinas. Então, por isso que esse movimento foi chamado de quebra-máquinas, né? O ludismo. O segundo movimento é o cartismo, né? Que foi um movimento a partir da década de 1830, em que seus integrantes lutavam exatamente pelos direitos trabalhistas e políticos para a classe trabalhadora. Ou seja, realmente que esses direitos, né, fossem reconhecidos, né, alguma forma de mediação entre o trabalhador e o patrão, né? Porque no parlamento inglês só quem tinha voz era a parte da burguesia, ou seja, as leis todas eram feitas em benefício da burguesia. Então, o cartismo foi um movimento em que operaram, em que eles lutaram para que esses direitos fossem registrados, né? Passassem a ser leis. Então, só passaria a ser lei se os trabalhadores tivessem representantes no parlamento, tá? Então, eles lutavam por algumas bandeiras, como, por exemplo, o sufrágio universal masculino, ou seja, todos os homens votarem, né? Então, note que a mulher ainda não estava inserida aí, e a representatividade no parlamento, ou seja, ter representantes dos trabalhadores, da classe trabalhadora, no parlamento para assim acabar tendo algum benefício, alguma lei trabalhista que geraria os direitos trabalhistas para essa classe. Então, aos poucos, né, esse movimento foi ganhando força, né, foi se organizando e essa mobilização gerou algumas melhorias para a classe trabalhadora, né? Então, através dessas organizações de trabalhadores, né, que foi o que se chama de sindicato, ou seja, os representantes das categorias, né, para lutar por melhorias, né, e tanto do salário como das condições de trabalho de cada categoria. Então, como é que eles faziam? Como é que eles pressionavam os patrões, né? Através das greves. Então, as greves foram cada vez mais comuns e cada vez mais fortes, mas com a presença cada vez massiva dos trabalhadores, né? Então, eles conseguiram algumas coisas importantes, né? Que se eles tivessem ficado de cabeça baixa, aceitando tudo, né? Até hoje a gente ainda ia estar nessas condições precárias, porque os patrões não iriam abrir mão do lucro que eles poderiam ter se os trabalhadores não se organizassem e pressionassem eles, né? Então, por exemplo, a redução da jornada de trabalho para 10 horas diárias, né, de 16 para 10 horas, né, e aos poucos foi baixando para 8, né? Então, também leis trabalhistas mediando a relação trabalhador e patrão, né? Foram algumas melhorias que
ocorreram ao longo do século XIX a partir da mobilização dos trabalhadores em sindicatos, através de greves e tudo mais. Então, uma das coisas mais características da Revolução Industrial, além do próprio agravamento da desigualdade social e tudo mais, são as transformações tecnológicas, né, que fizeram com que a Revolução Industrial fosse dividida em fases. Cada fase está relacionada a um grande invento, né, alguma nova forma de fazer tal coisa, que cada vez mais vai estar impulsionando novas descobertas, novas formas de se trabalhar e de se fazer tal coisa, né? Então, a primeira Revolução Industrial, localizada inicialmente na Inglaterra, como a gente viu, né, é marcada pela inovação, né, pelo desenvolvimento da máquina a vapor, que gerou uma velocidade muito maior nas indústrias, e a própria locomotiva, né? Na segunda Revolução Industrial, em que esse período, né, essas transformações, né, deixaram a Inglaterra e se expandiram para outros países da Europa, né, como França, Alemanha e também o Japão, os Estados Unidos, e foi marcada pelo surgimento, pela descoberta do petróleo e a utilização do petróleo na fabricação, né, na produção de energia, e a própria eletricidade, né, o controle, né, da eletricidade e o seu uso na indústria, nos produtos e tudo mais. E a terceira Revolução Industrial, né, foi já na metade do século XX, né, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, em que iniciou-se os desenvolvimentos, né, dos estudos na biotecnologia, a robótica, a genética, né, telecomunicações, transportes. Então, todas essas áreas foram modificadas e transformadas com novas formas de se relacionar, né? E alguns ainda consideram a quarta revolução industrial, que seria essa que a gente está vivendo agora, né? Com a era digital, né, da internet, e a velocidade das informações e tudo mais, a globalização. Então, isso é um processo que vai se acumulando, vai continuando até a humanidade, né, que ela vai produzindo cada vez mais coisas. Foi possível a gente perceber aí, né, algumas coisas importantes sobre a Revolução Industrial, tanto onde ela surgiu, por que ela surgiu lá na Inglaterra, né, como é que era a situação dos trabalhadores, né, como é que eles se organizaram, as diferentes fases da Revolução Industrial. E agora, para finalizar, a gente vai ver quais as consequências dessa Revolução Industrial, né? O que foi que ela gerou, né? A primeira coisa foi o crescimento desenfreado das cidades. A partir do êxodo rural, muitos camponeses, muita gente do campo chegando nas cidades, e as cidades não estavam preparadas para receber essas pessoas. Então, muitas delas acabavam vivendo, construindo formas precárias de moradia e tudo mais, né? Então, miséria, violência, fome, né, provocada pelo desemprego, pelo baixo salário, né? Então, gerou também uma degradação ambiental, que a gente vai ver que mudou a relação entre ser humano e natureza, né? Uma produção em massa e o apelo ao consumismo, né? Ou seja, você está sempre aquela sociedade do consumo, né? Sempre produzindo e consumindo, né? Porque senão, se não tivesse consumidores, não adiantava fazer toda essa revolução na produção para gerar mais uma quantidade, um volume cada vez maior de produtos realizados, né? Então, além disso, né, houve uma relação, né, uma mudança entre a relação Revolução Industrial do homem com o meio ambiente, né? Então, naturalmente, aumentou a poluição atmosférica, né? Então, a quantidade de gases, né, colocados no meio ambiente foi muito maior a partir das indústrias, do carro, né, das formas de energia, né, a contaminação do solo, da água, a retirada das florestas, né, o desmatamento, a apropriação desenfreada dos recursos naturais de forma não sustentável, né? E isso acabou agravando o processo de aquecimento global que a gente vive
de forma trágica hoje, né? E também o efeito estufa, né? São algumas das mudanças que ocorreu aí entre o homem, a relação do homem com o meio ambiente. Pois bem, essa foi a nossa primeira aula, né? Espero que tenham gostado. Eu vou deixar aí um link de um formulário para vocês irem testando algumas questões, né, sobre Revolução Industrial. E é isso. Até a próxima aula. Até mais.